cromias, né? Então, para ter as cores que não tinham nos 12, né? Então, a gente aprendia isso lá naquele tempo na escola. E se você lembrar do seu tempo lá atrás, aqueles que passaram por esse momento, vai lembrar que se você juntar as cores amarela com a cor vermelha, né? Você fica com a cor... Oi? Se você juntar a cor amarela com a cor vermelha, você fica com a cor... Ah, tá. Então, só para lembrar da idade de vocês, a gente vai logo sabendo quem responde o quê, né? E você sabe as cromias. Mas a gente fazia muito isso, né? Então, essa ideia da ideia pence laranja traz um fundamento. Eles usaram isso para aplicar no conceito das grandes influências na vida de crianças, né? Existem outras que são ditas, mas duas grandes influências no Evangelho é a família e a igreja, né, que envolvem a criança, no sentido cristão. E eu gosto muito desse conceito, porque nesse conceito ele fala que quando famílias e igrejas se juntam, eles são um potencial de bênção para uma criança, né, no que diz respeito à palavra de Deus, ao crescimento no Evangelho, à vida cristã. Então, nós temos um papel importante, tá? E um papel definido. E uma das coisas que é dita nessa ideia, nessa filosofia do pence laranja, é que a igreja representaria a cor amarela, né? Que traz o conceito de dar uma direção, de mostrar uma luz, esclarecer algo, né? E essa é a ideia desse conceito, onde também a família ficaria com a cor vermelha, um lugar de segurança, de amor, de cuidado, né? E eles juntam essas duas coisas. Então, nós temos um papel importante como igreja, né? E a gente não pode negligenciar isso, principalmente também um papel que você tem como professor. E essa é uma outra coisa que eu queria saber. Quantos de vocês são professores aqui? Levanta a mão, por favor. Professores de escola bíblica dominical ou de alguma... Quantos querem ser professores? Assim, ainda não são, mas têm vontade de ser. Tá certo. Então, nós vamos estudar basicamente isso, a ideia de professores. Os dois livros que eu vou recomendar para esse workshop são esses dois. Esse aqui talvez você consiga ler bem rapidinho. Ensinando para Transformar Vidas, Howard Hendricks. É muito bom, mas muito bom mesmo. Até você... Por favor, se você quer ser professor, se você é professor, esse daqui tem que ser aquele livro, sabe, que você já tem que ter lido, né? Então, procura esse. Esse outro, que é do Bruce Wilkinson, ele é mais detalhado um pouco, mas ele foi discípulo desse, né? Então, e aí você pode ter instruções um pouquinho mais detalhadas, de forma mais ampliada e profunda sobre os princípios de aprendizagem, de ensino também. E são dois livros extraordinários. Então, fica aí a dica para vocês. O que nós vamos aprender hoje é um resumo do resumo já resumido, entendeu? Assim, de uma parte das leis da aprendizagem aqui, tá bom? A gente vai aprender só para vocês terem um gostinho, para vocês terem vontade de ler o livro depois, tá? Então, a gente vai estar tratando... esse é o assunto que eu quero colocar para você. Antes da gente entrar no assunto mesmo, vamos orar? Para a gente dar a sequência, então. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de servi-lo. Obrigado, Deus, também, porque o Senhor nos instrui. O Senhor sempre se preocupa com aquilo que estamos aprendendo e crescendo dia a dia. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que é a fonte de toda a instrução que precisamos, a nossa regra de fé e conduta. Obrigado pela preocupação que o Senhor deixa conosco, de que temos um caminho a seguir. E, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo aqui, esse workshop, onde vamos falar sobre professores, que o Senhor, desde já, continue, ó Deus, abençoando a vida de cada um destes que se dedicam aos seus alunos, que prestam atenção em como podem honrar ao Senhor e ser bênçãos para os alunos a qual eles servem, ó Deus. Nos ajude, nos dê um bom tempo aqui de instruções, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professores, além da sala de aula, né? Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio,
Deuteronômios, capítulo 6. É um dos textos que a gente mais conhece aí, né? Sobre instrução. A gente vai ler ele daqui a pouco. E eu preciso te dizer que ensinar alguém é ao mesmo tempo aprender também, mas ensinar verdadeiramente, profundamente, é um ensino que não passa só pelo conhecimento. Você precisa entender que a profundidade de um ensino tem a ver quando o ensino passa pelo coração. Quando eu estava no seminário, eu tive o privilégio de fazer uns folhetos, né? Hoje a gente não usa tanto os folhetos evangelísticos, né? Mas lá atrás eu trabalhei numa gráfica, né? E era produzindo folhetos. E um dos folhetos que eu ajudei a imprimir ali, a fazer, tinha o título assim: Errou o céu por 40 centímetros. Eu lembro desse título assim, como hoje, assim, né? E eu ficava pensando, cara, o que tem escrito nesse folheto? Então eu tive a curiosidade de ler ele. E o autor desse folheto, eu não lembro quem era, mas ele falava que 40 centímetros era exatamente a distância da cabeça para o coração. Como pessoas podiam crer e saber e ter muitas informações, mas não amar, e não entregar o coração mesmo. Então, um professor, verdadeiramente professor, ele vai querer não passar um conteúdo através simplesmente do pensamento, e o pensamento é importante. A palavra de Deus diz em Pedro isso, né, que a gente deve estar com a nossa mente preparada. Né? Mas o grande desafio é quando você, como professor, consegue alcançar o coração. Nosso Deus tem um objetivo do nosso coração, e não simplesmente que a gente saiba sobre. Se você parar para pensar, você vai ver que o nosso adversário, Lúcifer, o diabo, ele sabe muito sobre Deus. Sabe muito sobre a Bíblia, mas você é aquilo que você ama. Então, nós precisamos ser, como professores, também aqueles que conseguem transmitir um conhecimento que é guardado no coração, de acordo com o Salmo 119, 105, não é mesmo? Aliás, o 11, né? Guardo no coração as tuas palavras, né? Então, nós vemos na palavra de Deus a importância do coração. O coração é o grande desafio. Hoje, muitas vezes, a gente reduz o ensino na nossa igreja e, como escola bíblica dominical, a simplesmente conhecer um conteúdo, a simplesmente saber sobre. Mas é importante a gente ver o quanto nossas crianças estão amando a palavra de Deus mesmo, estão amando o Deus verdadeiro. Então, o seu papel como professor tem a ver com isso, com passar pelo coração. E a palavra de Deus fala isso em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6, 4, 5 e 6, na verdade. Diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E é interessante, nós não vamos destrinchar muito sobre a palavra coração, mas a palavra coração na Bíblia, ela tem mais a ver com a totalidade do ser, a pessoa, do que necessariamente o órgão, né, que a gente tem. O coração na Bíblia, né, por exemplo, você vai ver em Provérbios 4, 23, né, que vai falar: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Quantas vezes Deus nos leva ao coração? E aqui, como professor, você vai ter esse desafio, o desafio do coração dos seus alunos, transferir um conhecimento simplesmente por intelecto e uma informação. Eu posso dizer para você que não é algo tão difícil. Tá? É até razoavelmente fácil passar uma informação. Agora, fazer isso pelo trajeto do coração
é bem mais difícil, mas é muito mais recompensador. A recompensa é muito maior, né? Você precisa saber que o verdadeiro aprendizado, aquilo que realmente causa transformação na vida de alguém, é quando o ensino passa pelo seu coração, pelo coração. E aí eu quero deixar para você aqui 3 caminhos básicos, tá bom? Para você como professor, para que você consiga pensar aí como que você vai lidar com os seus alunos. Eu gostei do que o pastor falou aqui, que as coisas têm a ver com um alfaiate, né? É sempre individualizado, não tem uma receita muito igual para todos, né? Então você vai ter que olhar bem os seus alunos, conhecê-los bem. Mas eu quero que você comece com o primeiro passo, que é olhar para você mesmo, como professor. Olhar para a sua própria vida. Comece nisso. Comece olhando para você, o que é que você faz nesse processo como professor. Então, para iniciar isso em relação a olhar para você, eu quero te desafiar a olhar em 3 aspectos na sua vida pessoal como professor. O primeiro deles é o seu caráter, tá bom? Então, comece a avaliar você mesmo. Antes de você ir dar aula, lembra, o melhor professor de todos é aquele que tem a maior disposição em aprender. Esse é o melhor professor, tá? Não é aquele que só quer ensinar. Então, quando você for lidar com suas crianças, ou com os adolescentes, ou com essa sala da IBD, você não encare lá que você é o cara que está dando instruções e você só tem para dar. Porque você já vai começar não alcançando o coração. Então, olhe para você mesmo. O desafio de reconhecer que você não é perfeito e que você não é a pessoa que sabe tudo é muito importante para você como professor. Então, a primeira coisa é como é o meu caráter. E aí, se você quer uma imagem para lembrar disso, lembra do iceberg. O iceberg te ajuda muito. Se você é aquele que gosta de assistir clássicos, você já deve ter assistido Titanic, né? E você vai saber que aquele grande navio, que muitos disseram que não ia afundar de jeito nenhum, até chegaram a dizer que nem Deus faria isso, ele foi afundado por um iceberg. Mas se você lembrar da cena, quem já assistiu esse filme aí? Se você lembrar da cena, você vê que eles veem o iceberg ali, e o comando ali do navio, então eles decidem rapidamente, agir rápido e dando as instruções para que se desvie, né? E todo mundo que está trabalhando ali, a todo vapor, para mudar a direção, e eles conseguem desviar, e eles começam a comemorar. Chega uma parte da cena do filme onde as pessoas brincam com o gelo, porque eles passam do lado e eles comemoram que eles conseguiram desviar daquilo. Mas eles se esqueceram de que aonde eles não estavam vendo, estava cortando o navio inteiro por baixo. Essa imagem, ela ajuda a gente a entender nosso caráter. Porque muitas vezes a gente tem uma posição como professor que a gente quer mostrar o externo, sabe, a parte que todo mundo vê. E parece que nós somos muito tentados a mostrar o que todo mundo vê. Mas temos dificuldades de lidar com a parte onde ninguém vê. E se você quer ser um professor que alcança o coração dos seus alunos, você tem que ser capaz de se preocupar com a parte que ninguém vê sobre a sua vida, que é o seu caráter, o seu coração, aquilo que você é quando ninguém está olhando. Aquilo que você é quando você está na sua casa, se você faz sua devocional, se você se ajoelha, mesmo que ninguém está vendo. Se você se comporta de forma correta, porque você é assim, e não porque você quer mostrar que você é de um jeito para alguém. E você precisa saber disso, porque não é algo que muitos professores se esquecem, é que você não engana as crianças, tá bom? Não ache isso.
Ele sabe bem quando você ensina o que você vive. E ele sabe também quando você está ali fazendo uma coisa que não é verdadeiramente você. Então, talvez ela brinque ali com você, talvez ela até se comporte, mas ela não vai ter valor. Ela não vai dar valor para o que você está ensinando, porque ela não vai ver nos seus olhos, nas suas palavras, o amor porque você não vive aquilo. Então, olha para você mesmo. Esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para você em relação ao seu caráter. Porque isso gera confiança nos alunos. O aluno, ele percebe a qualidade da vida do seu professor. E não simplesmente aquilo que ele está falando só. Às vezes as palavras são muito bonitas, mas o seu aluno quer a sua credibilidade. Tá bom? A sua coerência com o que você vai fazer, com o que você vai falar. Então, se você está sendo um professor que ensina a Bíblia, ame a Bíblia. Sabe? Se você é um professor que vai dar aula para as crianças da história bíblica, conte a história. Como alguém que aquela história faz diferença para você. Não é só chegar lá e mostrar umas figurinhas para as crianças. Não, por isso que não dá para um professor preparar uma aula no sábado. Ele não é professor. Desculpa, gente, se você faz isso, eu não quero te magoar, mas para de dar aula. Você está fazendo um desserviço em vez de ajudar. Então tem que entender que você precisa ter isso no seu coração. Você precisa ser alguém que realmente cuide do seu caráter. Tenha cuidado para que você não perca a sua credibilidade. Olha, eu não sei como é que você é no trânsito, no seu carro, dirigindo, quando acontece alguma coisa. Mas para imaginar a cena. Já pensou? Você, ali no seu carro, alguém faz algo com você, seu carro que você... Aí ele lutou tanto para pagar, e você pensa, nossa, podia ter batido. E você já fica zangado, e você já fala umas palavras que não era necessário falar. E aí você olha para o lado, tem o seu aluno na esquina. Né? E aí você chega no domingo para dar aula para ele. Né? E vai falar como que é importante você respeitar os outros, né? Como que é importante demonstrar amor pelas pessoas, como é que é importante perdoar. Né? E o seu aluninho está lá, e ele já sabe disso. Você perdeu a credibilidade. Você perdeu a coerência com o que você é de verdade. Então, olhe isso. A primeira coisa que eu queria que você pudesse considerar. Uma segunda coisa que você deve considerar para você mesmo é a afetividade. Você realmente ama seus alunos? Talvez essa é uma pergunta que você pode fazer para você. Porque tem muitos professores que amam dar aula, mas não amam seus alunos. São duas coisas diferentes. Porque tem alguns professores que eles gostam e eles se vangloriam ou se acham o máximo porque eles conseguem preparar a melhor aula. Ele fica feliz com a conclusão de um conteúdo bem preparado. Aquilo para ele é a maior satisfação de todas. Mas a minha pergunta para você é: você realmente ama os seus alunos, aqueles a quem Deus confiou na sua mão? Né? Eu não sei quantos de vocês podem pensar assim, mas eu queria te levar a pensar, por exemplo, imagina que você casando e a sua avó chega para você e fala para você assim: olha, eu quero deixar para você esse conjunto de taças de cristal para você. Passa da nossa geração de família. Então, eu quero deixar com você isso daqui. E aí, você tem várias louças na sua casa. E provavelmente, talvez até algumas louças que têm qualidade melhor do que a que você ganhou da sua avó. Que tenha, talvez, utilidades diferentes.
Mas é impressionante como que a gente cuida dessas coisas que a gente recebe assim. Por exemplo, você provavelmente usa somente em momentos importantes. Você provavelmente, quando vai lavar essa louça que você ganhou da sua avó, você não usa o mesmo sabão, você não manda outra pessoa fazer. Você coloca com todo o zelo e cuidado. E nem sempre é porque aquele item em si, mas é porque você viu o valor daquele item. Talvez por causa da sua avó. Agora, para pensar no privilégio que nós temos de sermos professores de crianças, ou talvez até de adultos, mas vamos usar crianças nesse aspecto. Como que Deus ama cada pessoa? De uma forma profunda, e Ele pega e fala para você assim, é o seguinte, eu estou deixando essa taça de cristal para você, para que você cuide disso que é um bem de valor meu. E eu estou querendo confiar ela a você, para passar por você. Como você cuida dessas crianças? Que aula que você dá para eles? Você está mais preocupado mesmo com a sua inteligência de conseguir bolar um bom conteúdo e ficar totalmente satisfeito com isso? Ou você está preocupado com a vida daquele valor daquela criança ou daquele aluno que foi confiado a você por alguém que ama muito mais ele? Então, se você conseguir pensar nesse aspecto, você vai ser um professor que vai olhar as perspectivas de um jeito diferente. Você precisa demonstrar a afetividade, e isso motiva o aluno a aprender. Lembra? O aluno não está tão interessado que você cumpra o conteúdo. Ele está interessado em saber que você se importa com ele. Isso é importante. Na sua aula, você precisa ter isso. Então, tenha consciência do momento em que Deus te deu um dom e você escolheu dar uma aula, o quanto você escolheu amar cada um dos alunos que foram confiados a você. Num período, num tempo maior, não sei. Mas o quanto você tem isso. E uma última lição, que também tem a ver, mesmo que eu coloco isso de forma talvez um pouco mais secundária, mas estude. Estude e estude. Saiba o conteúdo que você vai ensinar. E a maior demonstração que você sabe o conteúdo que você vai ensinar é quando você vive o conteúdo que você vai ensinar. Então, se você é um professor de crianças, suas histórias, as lições que você vai dar para elas têm que ser as lições que primeiro você aprendeu. Lembra? É aquele negócio óbvio. Não dá para ensinar uma coisa que eu não aprendi, que eu não sei. Mas é impressionante como a gente deixa as coisas óbvias passarem. Rápido. O saudoso pastor Edevaldo, né? O pastor Edevaldo foi o meu pastor durante aí uns 15 anos, né? Fui pastor auxiliar dele, né? Lá na primeira igreja batista em São José do Rio Preto. E ele faleceu ano passado, em maio, né? Por causa do Covid também. Faz bastante falta, né? Um grande amigo. Mas ele me ensinou umas coisas, e tem a ver com essa palavra óbvio. Um dia, no gabinete, a gente conversando, ele sempre deu várias instruções sobre o ministério pastoral para mim e tudo. E ele falou um dia para mim assim, filho, faça acontecer o óbvio. Não precisa inventar no ministério. Você não precisa querer, sabe? Faz o óbvio. O óbvio é o que todo mundo esquece. Porque parece ser tão simples e óbvio, e a gente acha que não é necessário fazer. Então, por exemplo, estudar o conteúdo que você vai dar à aula é o óbvio. É o mais óbvio de tudo de um professor. Mas, às vezes, você passa por cima disso. Do tempo de leitura, de estudo, de análise, de tudo que você pode fazer. Então,
saiba o conteúdo que você vai ensinar. Esses são os 3 conselhos que eu consegui olhar ali no livro, eu quero deixar para você, porque os melhores professores, eles não são simplesmente aqueles que são mais inteligentes. Eles são aqueles que possuem um grande coração disposto a ensinar, de verdade. Então, lembre disso, porque se você olhar para você mesmo, você vai conseguir modificar um pouco a forma como você dá de aula. Então, o primeiro aspecto é esse: olhe para a sua vida, grava aí, seu caráter, a afetividade, o quanto você ama seus alunos e o quanto você domina o conteúdo que você vai ministrar, tá bom? Seguindo para um segundo aspecto, em relação a ser um professor que vai além da sala de aula, tem a ver com a sua própria aula, tá bom? Então, olhe para a sua aula, o que você vai dar ali de aula. E nesse item, eu vou usar aqui como ideia a lei da aplicação, que é dita nos 2 livros que a gente colocou como referência, que é um processo de saber aplicar o conteúdo que você vai dar, a informação que você vai dar, como que os alunos eles vão viver aquele conteúdo que você está transmitindo. Lembra, você não tem que simplesmente cumprir algo. É importante que você tenha isso. Você não tem que ter uma mentalidade simplesmente de dar um conteúdo, de oferecer uma matéria. Você precisa entender o quanto esses alunos vão viver o conteúdo que você está dando. E aí, meus irmãos, lembra, nós somos professores que ensinam a palavra de Deus. Olha que tamanho privilégio e responsabilidade. Porque a palavra de Deus é o guia, é aquilo que vai orientar a vida do seu aluno em todos os aspectos da vida dele. Então, você dar uma aula na escola bíblica dominical é a melhor de todas as aulas que você pode ter. Sabe, você ensinar a Bíblia num discipulado, ou em qualquer momento que você vai dar essas instruções, não tem nada que supera isso, a importância desse conteúdo. Mas ela só vai fazer sentido se o aluno passar a viver esse conteúdo. Então você vai precisar prestar atenção também nesse aspecto da sua aula. Como é a sua aula? Como é que você está organizando a sua aula? Você quer que os seus alunos saibam bastante coisas, ou você quer que os seus alunos vivam as coisas que eles sabem? Você está preocupado com o quê? Porque às vezes a gente prepara uma aula chique, toda com um monte de coisa, e o nosso aluno saiu de lá sem conhecer o que realmente precisa conhecer. Então, um conselho que eu posso deixar para você, e eu acho que você já sabe disso, em todas as aulas que você for dar, seus alunos precisam conhecer mais sobre Deus, sobre Jesus. Ele é o foco. Não importa a aula que você vai dar. Todas as aulas, todas as histórias bíblicas, elas mostram referências de quem Jesus é. Você precisa entender, o seu conteúdo tem um foco, a palavra de Deus tem uma razão. E é interessante porque, quando a gente pensa em aplicar, a gente pensa entre 2 palavras, ser e fazer. Quais são as 2 coisas que a gente pode olhar sobre isso? Então, vamos abrir a Bíblia em Timóteo, também um outro texto bem conhecido, 2 Timóteo, capítulo 3. O verso 16 e 17, você conhece também esse texto. Olha o que a palavra de Deus diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
minha aula tem que cumprir um pouco disso daqui. Na verdade, o máximo que você puder. Então, a palavra de Deus, ela destaca aqui, né, a palavra perfeito e perfeitamente, ou preparado para toda boa obra, né, tem a ver com aquilo que Deus se importa, que é quem somos. Lembra? Deus está mais interessado em quem nós somos do que necessariamente do que nós fazemos. Não que as nossas ações não são boas. Isso são princípios que a gente tem que viver. Lembra, quando você faz sua devocional, Deus está interessado em você, e não na execução da sua devocional. Ele está mais interessado em ter um tempo de intimidade com você do que necessariamente você cumprir uma rotina de devocional. Ele quer conhecer quem você é, por isso que Deus é interessado nisso. Não que o que a gente faça não é importante, mas o que a gente faz vem depois do que nós somos. Lembra? Não é o que eu faço que define quem eu sou. Deve ser quem eu sou que define o que eu faço. É por isso que a fé sem obras, ela é morta. Porque não é que as obras definem a minha fé. Eu não faço boas obras por causa que eu quero ter uma fé. Não, é porque eu sou salvo e sou transformado e tenho uma vida diferente, eu faço as boas ações. E Deus está interessado sim no que eu vou fazer, mas primeiro interessado em quem eu sou. Sabendo disso, você precisa na sua aula mostrar que Deus está interessado em mudança de vida da pessoa. Primeiramente. E esse texto é muito interessante porque ele mostra isso. Mostra o quanto Deus está interessado na nossa vida. E a preocupação de Deus não é com o conteúdo, mas sim com a aplicação, como que eu vou ser moldado pela palavra de Deus. Como eu vou estar preparado para as coisas por causa da palavra de Deus. Então, neste contexto, a gente precisa, talvez, olhar em dois aspectos na sua aula. Primeiro, as palavras ensino e correção, nesse versículo, ele vai trazer aqui uma ideia de quem a pessoa é, em relação ao que ela acredita, as escolhas dela. Mas o ensino, né, tem o papel de você mostrar as verdades para os seus alunos. Pessoal, lembra? É interessante porque eu não lembro quem falou essa frase, mas a frase diz que a Bíblia contém o que os homens mais odeiam. A verdade. Entendeu? Então, quando você for falar na sua aula, quando você for dar uma aula, não negocie a verdade da Bíblia. Não negocie a verdade da Bíblia. Ensine a palavra de Deus do jeito que ela é, sem voltinhas, sem invenções. Lembra, você não precisa florear as coisas, você precisa relatar o que a palavra de Deus diz para os seus alunos. Eles precisam saber que eles precisam crer na palavra de Deus de uma forma profunda, e esse ensino muda quem ela é. A palavra de Deus é quem transforma, e você tem essa responsabilidade. Você já ouviu ontem um pouco sobre isso. Não é você que muda o coração do seu filho, não é mesmo? É Deus que muda. É a mesma coisa que seus alunos, mas você é responsável como professor de falar a verdade da palavra de Deus para os seus alunos. Você precisa disso. E tenha coragem também de falar aquilo que a palavra de Deus é útil, porque ela também é útil para a correção. Tá? É útil para a correção. O objetivo, então, é fazer com que os nossos alunos caminhem de forma reta, mas eles vão cair, eles vão errar, eles vão ter falhas. E aí você precisa ter, lembra, a afetividade faz toda a diferença. Porque você pode mostrar e deve mostrar para os seus alunos sempre o que é certo e o que é errado. Eu sempre falo para os pais e para os professores na igreja que você, como professor, não é responsável para dizer para o seu aluno o que ele deve ou não fazer. Isso é tarefa de pai e mãe, tá bom? Mas você é responsável para mostrar qual
o certo e qual é o errado, diante de cada circunstância. Então, olhando para a palavra de Deus, você precisa ter essa coragem de falar, isso daqui está errado por causa disso. E corrigir os nossos filhos, ou corrigir os alunos que estão diante de nós, é uma demonstração de cuidado e de amor que eu tenho por eles. Não posso deixá-los ir errar na minha frente, sem que eu avise-os, sem que eu dê as instruções para eles. Então, quando você é um professor, tenha a coragem de falar para o seu aluno aquilo que é o correto ou o errado. Isso vai ajudar ele a olhar um pouco também na vida dele. Assim também, essa instrução na justiça, essa repreensão tem a ver com comportamento. Eu sei que o comportamento, como a gente já viu até o pastor mencionando, algumas pessoas acham que o comportamento é que molda as pessoas. Não, o comportamento é resultado do seu coração. Né? Se você ler o livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, você vai ver muito disso. Como que é importante alcançar o coração e não só ficar cuidando de comportamento, saber qual é a raiz, de onde está vindo aquilo. E isso você vai poder fazer sendo um professor. Infelizmente, nem todos os alunos falam tudo para os pais. Mas é engraçado e interessante como que eles falam com seus professores às vezes. E não perca essa oportunidade de instruí-los no que é certo ou errado, mas nunca também deixe de envolver os pais nisso. Tá? Você tem essa tarefa, e a sua aula precisa produzir isso, esse método de ensinar, corrigir, instruir e repreender, são papéis que você deve ter na sua aula. Então, não tenha o objetivo de que você terminou a sua aula e os seus alunos gostaram da aula. Tá bom? Esse não é o alvo. Não é o alvo que você depois chega, os alunos me amam porque minha aula é legal. Não, você precisa ter uma coragem de também, às vezes, na sua aula, ter que falar o que precisa ser dito para repreender coisas. Você também tem esse papel, como professor na sua sala de escola bíblica dominical, em coisas que o aluno conversa com você e talvez aquela conversa nem chegou para os pais ainda. E você tem a oportunidade de ser bênção para a vida desse aluno. Então, a palavra de Deus te dá essa possibilidade também de corrigir erros, de mostrar pecados. Sabe? Nós precisamos ter essa coragem. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, na sua aula, de falar sobre pecado, porque acha que vai ser chato. Mas é tão importante para as nossas crianças saberem como lidar com o pecado, como resolver isso, ouvir sobre isso também. E isso é reforçado na igreja. Quando os pais ensinam também em casa, você pode reforçar isso. Esses métodos, eles vão te ajudar a, na sua aula, moldar a criança para uma mudança de vida de quem ela é, uma mudança de ações do que ela faz. Tudo isso porque você pensa em como aplicar o conteúdo que você está tendo, visando uma mudança de vida. Seu aluno, ele tem que entrar naquela sala de aula com você e ele tem que sair dali com possibilidade de ser diferente de quem ele é. Não perca essas chances. Toda aula é a maior chance de todas. Eu falo para os professores, quando eu dou algumas aulas da UANSE, uma das coisas que eu falo para eles é que uma criança, ela jamais pode entrar na sua aula e sair da sua aula sem ter ouvido falar sobre Jesus. Essa é a primeira grande coisa. E não erre. Em toda aula, seu aluno ele precisa sair dali amando mais Jesus. E saiba, ele tem que amar mais Jesus do que gostar de você. Esse é seu trabalho, essa é a sua missão também, de mudança de vida para eles, para que eles conheçam Jesus cada vez mais. Então, a sua aula precisa ter esse foco. E, por último, caminhando para o fim,
além de olhar para você mesmo e olhar para o ambiente da sua aula, que deve gerar essas mudanças, você precisa olhar para o aluno. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Mas na função de afetividade, do conteúdo, do seu caráter, de quem você é, você deve buscar olhar para a vida do aluno. Não sei quantos de vocês têm a sua classe de escola bíblica dominical, mas se eu fizer algumas perguntas, como, por exemplo, você sabe o nome de todos os seus alunos? Nem precisa ser o nome completo, tá bom, gente? Só o primeiro nome. Se soubesse o nome completo, era melhor. Mas você sabe, eles vêm todo domingo na sua sala. E você sabe o nome completo dos pais deles? O nome dos pais, quem são os pais, qual endereço ele mora? Que escola ele estuda? Em que ano da escola ele está? Qual a comida favorita dele? Qual é o esporte favorito dele? Qual é... Gente, está vendo algumas perguntas que talvez você fique olhando, mas isso aqui, sou só um professor de escola bíblica dominical, pastor, por favor. Pois é, não, você não é só o professor de escola bíblica dominical, você é o professor de escola bíblica dominical. Que pensa além das coisas. Porque a palavra de Deus não é algo só para aquele momento. É para a vida deles. E se você quer impactar a vida dos seus alunos, você vai precisar saber sobre a vida deles. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês já visitaram a casa do seu aluno? Foram fazer uma visita para ele, na casa dele? Ixi, estou olhando assim que nem sei se todo mundo fez visita. Pois é. E aí fica a pergunta, como que esse aluno vai chegar na sala e vai ter a certeza que você se importa com ele? Como que a gente pode entender que a gente tem um conteúdo maravilhoso da palavra de Deus, que você fez todo o preparo para poder dar aquela aula, mas o aluno não confia em você? Porque ele não te conhece. Ele não entendeu que você se importa com a vida dele, com quem ele é. Hoje, talvez, eu estou num desafio na minha vida, vou compartilhar esse desafio com os meus alunos. Eu sou fãzaço de criança e de adolescente. E aí eu descobri agora, eu sei que já tinha um tempo, mas eu descobri o quanto eles gostam de jogar online. De jogos que jogam os amigos, assim. E faz umas 2 semanas, eu comecei a pensar nisso por causa do meu filho. Meu filho tem 9 anos, e também por causa dos meus alunos. Preciso achar um jeito de saber mais da vida deles. E uma das ideias que me veio foi jogar com eles. E eu fiquei pensando, só que o problema é que talvez a palavra odiar seja muito forte, mas jogar não é meu interesse em nada. Tipo, nada versus nada. Meu celular não tem jogo. Quase que uma regra proibida de pôr jogo no meu celular. Eu só tenho um celular para trabalhar, para utilidade, para essas coisas, e ponto. Mas eu estou considerando grandemente instalar alguns jogos no meu celular. Porque eu descobri que muitos dos meus adolescentes estão jogando online de grupo. E o pastor deles não está lá, cara. Sabe? Nem sei jogar. Essa é uma coisa mais recente minha mesmo, assim. Porque eu fiquei pensando, eu vou ter que me envolver de algum jeito. E essa geração mais nova é uma das coisas que eles mais fazem. Talvez lá atrás a gente ia no campinho jogar, né, com eles, com a turma, se você é um professor mais velho um pouquinho, né? Mas você pode.
Coisas que para essa geração são tão importantes como mandar uma mensagem no WhatsApp, que fazia para a gente não faz diferença nenhuma, é simplesmente um comunicado. Mas para eles, sabe, meu professor me falou comigo no WhatsApp. Sabe, ele sabe que eu existo, ele tem contato comigo. São coisas simples que é possível a gente fazer. Mas isso tudo tem a ver com a base que eu tenho de como eu me importo com a vida dos meus alunos. Ou eu me importo simplesmente em ser um bom professor e passar um conteúdo. Porque se você tem isso como base, provavelmente você não vai nem saber o que está acontecendo com seus alunos. Será mesmo que quando seu aluno passar por alguma luta, algum desafio, ele vai entrar em contato com você para pedir oração? Para você? Algum aluno já fez isso para você? Porque se ele já fez isso com você, é porque ele sabe que você se importa com ele. Ele sabe mesmo, ele sabe que a hora que precisou, que as coisas estão complicadas, ele pode te ligar. Eu lembro dessa experiência que eu tive em relação a isso, de um adolescente que me ligou umas 3 e pouco da manhã. E eu, gente, o que aconteceu? E aí, atendi o telefone, pastor, estou numa enrascada. Falei, vixe, o que esse garoto fez? Estou aqui na festa e estou com vergonha de chegar em casa. O que você fez? E dava para ver na voz dele que ele tinha bebido, que tinha acontecido alguma coisa que não estava do jeito que era para estar. E eu me senti assim, tão preocupado naquela hora, que eu falei assim para ele, não, me fala onde você está aí, que eu te levo em casa. E foi uma das coisas que depois eu aprendi que foi tão importante para mim, como professor, como pastor deles, mas para eles também. E eu pude chegar em casa e amenizar um pouco a bronca que o pai ia dar neles, mas mostrar que eles estavam preocupados com algumas coisas. E o cuidado e esse valor que você pode ter na vida do seu aluno, entendeu? Dele olhar para você e saber que você se interessa pela vida dele. Pela vida dele. Então, esse é um desafio para você olhar para a vida do seu aluno, saiba, faça pesquisas, vá atrás. Quanto mais você conhecer os desafios, as lutas, e eles têm desafios e lutas, tá bom? E aqui mais um conselho, não mensure as lutas dele com as suas. Tá bom? Se você tem turminha de alunos menores, os problemas deles são tão difíceis quanto os seus e os meus. Tá bom? Tá na proporção deles. Se perder um lápis para ele era um problemão, é a mesma coisa que você bater seu carro, entendeu? Aqui para você fala assim, não tem nada, mas para ele é tão importante. Então ele está com o mesmo problema, lutando com todas as forças dele por um problema que para você parece que é um nada. Mas não faça isso, entendeu? Um outro conselho que eu posso te dar em relação a isso, se você tem alunos menores, nunca converse com eles em pé. Tá bom? Faça um exercício físico e agache um pouquinho, entendeu? E abaixa para conversar se você é professor de alunos menores. Para poder conversar com ele. São coisas que mostram como que você se importa com como ele está. Então, torne-se apto para ajudá-los mesmo. Esse é seu papel também como professor. Você está disposto a pagar esse preço, porque não é algo simples, mas são vidas que estão sendo confiadas por Deus na sua mão. Para que você, no tempo que permitir que eles andem com você, eles amem mais Jesus Cristo por causa de você. Eles se lembrem, não que você foi um bom professor, mas que você foi alguém que ensinou verdadeiramente a Bíblia para ele. E que você seja lembrado como um professor que realmente mostrava o caminho certo para seguir.
Esse é um desafio. Você precisa ter um desafio de viver uma vida que tem a ver com seus alunos. Quando você terminar a sua aula, terminou tudo, não saia correndo. Entendeu? Para conversar um pouco. Sabe? Pergunte. Pergunte, por exemplo, como está o coração deles. Você está interessado no coração deles, não está? Se você está interessado, pergunte, faça as perguntas certas. Pergunte como está o coração deles. E é interessante, se você fizer essa pergunta, eu tenho isso já como um hábito. Como está seu coração? Você vai ver um monte de resposta, principalmente as meninas. As meninas são mais habilidosas em dar as respostas sobre o coração, né? Mas é impressionante como uma pergunta dessa muda as coisas. Né? Então, você precisa ter esse desafio. O desafio está diante de você, para que você mergulhe na vida dos seus alunos de forma profunda. Um relacionamento distante, você consegue talvez até impressionar com boas palavras e com coisas elegantes, mas você não vai causar o impacto que é necessário na vida dos seus alunos, se você for alguém que vive de forma distante deles. Tá bom? Então, caminhando aqui para o fim, tem, acho que 5 minutos ainda. Mas lembra disso, se você quer ser um professor, você precisa ser alguém que pensa além da sala de aula. Tá bom? Então, revisando rapidinho aí. Primeiro, olhe para você. Confira seu caráter, sua afetividade e como você estuda o conteúdo, isso é essencial. Isso é você. Tá? Segundo, preste atenção na sua aula. Eu não falei isso na hora que eu falei, mas chegue antes, recepcione seus alunos, não chegue correndo, entendeu? Se sua aula começa às 9, fica lá pelo menos uns 10 minutos antes, para que quando eles cheguem, eles vejam você já lá na aula, entendeu? Preparado, se arruma, sabe? Dê valor ao que você vai fazer, né? Isso é importante, tá? Então, lembra, a sua aula é uma aula para ensinar e corrigir, para instruir e repreender. Ela precisa ter esse equilíbrio dessas duas coisas que a gente viu em Timóteo. E, por último, preste atenção na vida deles, que foi o que a gente falou aqui. O último conselho é: olhe para a vida do aluno, participe da vida dos seus alunos, tá bom? Viva a vida junto com eles, a vida comum com eles, né? E se importe com isso. Isso também vai mudar na sua aula. A hora que eles chegarem, e eu sei que não é tão comum ir fazer uma visita na casa hoje, mas vai. Vai que você vai ver como que esse aluno vai ser. Ele vai falar: esse é o meu professor, ou esse é a minha professora. Ele vai ter todo o orgulho do mundo de dizer: meu professor foi na minha casa. Isso vale a pena, né? Mostra como você se importa com eles, tá bom? Então, aí as dicas do resumo já resumido, bem resumido mesmo, mas se você quiser coisas mais profundas em relação a isso que eu falei, esses 2 livros vão te dar um caminho muito bom em relação a isso, tá ok? Bom, alguma pergunta? Se eu conseguir responder sobre isso, alguma dúvida, alguém quer compartilhar, tem aí uns 5 minutinhos ainda. Pode falar, meu irmão. O senhor da pulseira azul. Gostei da... Pública. Ela se aposentou e ela tinha uma tática muito interessante que funcionou, e a gente, às vezes, no shopping, encontrava com um rapazão. Foi aquela criança que ela começou na sala de aula. Sou professor, estou formada, sou advogado, eu sou administrador e tal, tal, tal. E aquilo ali alegra muita gente. Dos alunos dela, já teve uns 5 que a convidou para o seu casamento. Então, o que acontece? A minha esposa não tinha uma aula, até eu questionava muito com ela, não tinha uma prova que ela não jejuava por todos os alunos dela. Então, ela colocava: o Joãozinho é cadeira 1,
O Pedro é cadeira 2, assim sucessivamente. Então, ela orava por cada um antes da prova. Naquela semana, ela dedicava oração aos alunos dela que ia fazer a prova. E ela corria com a leitura durante a semana. Quando chegava ali uma meia hora para terminar, ela passava um pano na vidraça da sala e Bíblia neles, e Bíblia neles. E quando chegava a reuniões dos pais, as mães procuravam assim: professor, o que você está fazendo com o meu filho? O meu filho não vai mais soltar pipa. O meu filho não joga mais bola na rua. O meu filho não fala mais palavrão e tal. E aí ela começou a trabalhar os pais. Irmãos, eu acho que é o seguinte, eu vejo da seguinte forma. Quando ela fez o concurso para professora, ela fez para o STJ, e ela fez para a Polícia Civil, e fez para a professora. Ela preferiu professora. E ela nunca entrou na sala de aula por causa do salário dela. É por causa daquelas vidas que estavam ali. Então, nós, como professor, nós não somos professor só na escola dominical. Aonde você está, você pode ser um professor. Amém, obrigado. Alguém mais? Tem alguma... Compartilhar algo? Aqui, ó. Olá, meu nome é Margarete. Eu senti do Senhor de compartilhar com vocês algo que eu orei ao Senhor por algum tempo na minha congregação. É uma congregação, um lugar muito difícil, com pessoas muito carentes. E eu observei que as crianças estavam muito ociosas, né? Lá é um lugar muito perigoso. E eu comecei a orar a Deus por uma estratégia. E o Senhor colocou no meu coração para eu sair do meu trabalho e abrir um projeto de alfabetização para as crianças carentes. E o Senhor colocou no meu coração, o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, se oferecermos Jesus, apresentarmos Jesus em primeiro lugar, ganha o coração daquela criança, né? Então, eu comecei a orar e o Senhor abriu todas as portas. Reformamos as salinhas da igreja, consegui professoras, para a glória de Deus, que dessem aulas voluntariamente, né? E eu estou feliz com Jesus, porque tudo que Deus colocou no meu coração foi o que o Senhor falou aí, né? Eu peguei o endereço de todas as crianças, vamos visitá-las, né? Tem uma criança que ela fala para mim todas as aulas: ai, professora, eu queria morar na igreja, eu queria ficar aqui porque aqui é tão bom, né? Só que não é uma alfabetização só para ensinar a ler e a escrever, mas o Senhor colocou o meu coração para ensinar as crianças na palavra de Deus, né? Então, ali a gente instrui, a gente leva atividades, a gente ensina as crianças, a gente prega o evangelho, chama as crianças para ir ao culto, fazemos projetos, e tudo isso é para a glória de Deus, né? Então, quando a gente se dispõe para fazer aquilo que o Senhor quer, o Senhor guia, o Senhor instrui, o Senhor dirige, né? E traz a gente para esses lugares, para poder melhorar ainda mais o que Deus colocou no nosso coração. Amém. Alguém mais quer compartilhar algo, quer falar alguma coisa? Bom, nosso tempo está aqui, o Daniel falou até 12h10, né? 12h15, quase, né? Estou acabando na hora, Dani, estou deixando registrado, registre em ata, por favor. Né? Ali, marque. Significa que eu falei assim, eu vou dar uma aula, sou professor, tem que preparar bem o tempo e seguir certinho. Gente, mas tá bom, um privilégio servi-los aí, poder compartilhar essas lições com vocês. Que Deus abençoe muito vocês em relação ao dom, né? A palavra de Deus diz ali em Romanos 12, né? Se você foi chamado para servir, sirva. Se você tem o dom de ensinar, ensine, né? Há um versículo que para mim é muito importante, né? A gente atender o dom que Deus nos deu, né? Então faça isso com excelência, bem feito. Lembra, primeiro, para honrar a Deus e, em segundo, para ser bênção para as pessoas que passarem aí pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez para a gente encerrar? Deus, obrigado. Obrigado porque podemos ter esse tempo aqui de conversa e verificar que o Senhor é maravilhoso e comprovar a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, porque através do Teu Espírito Santo temos o dom e a habilidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de
sermos professores, de ensinarmos, de instruirmos. Ó Deus, que isso seja algo que flua através de nós, através do Teu Espírito Santo, que as pessoas, os alunos que passarem diante da gente, ó Deus, possam realmente amar o Senhor mais, possam conhecer o Senhor mais, possam servi-lo mais ainda, ó Pai, e que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, ó Pai, no ministério, nas atividades que o Senhor tem concedido a eles, que a Tua palavra seja aquilo que motive a vida deles, ó Pai, para cada instrução, para cada aluno que eles puderem conversar, que eles, ó Deus, sejam dirigidos pelo Senhor, sejam sábios e prudentes, ó Pai, que eles cresçam a cada momento mais, ó Deus, essa é a nossa oração, gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Dani, achei que a gente já ia almoçar já. Bom, só um aviso aqui, rapidinho.